Hoje nós falaremos sobre a soberania nacional sobre as riquezas naturais. Todos sabemos que o Brasil é um país rico em recursos naturais. Apesar de ser um país do terceiro mundo, temos aí o petróleo e a água como exemplo. 15% da água doce mundial se concentra no Brasil, com a presença do aquífero Guarani e diversos rios. E o petróleo, que é concentrado na estatal da Petrobras, que tem esse direito de exploração. Hoje nós iremos falar um pouco sobre essas riquezas e a soberania do Brasil sobre elas. Vamos lembrar que o Brasil também não é rico só em petróleo e em água. O Brasil também é um grande produtor de minerais, como a bauxita, a manganês, o ferro e ouro e nióbio. É importante lembrar também que, de acordo com alguns estudos, segundo dados de 2009, o Brasil está como o segundo colocado na produção de ferro mineral. Vamos lembrar que a maior concentração do nióbio no mundo fica no Brasil, que porta 98% desse metal. E o ferro que você citou é administrado, em sua maior parte, pela empresa estatal da Vale Sociedade Anônima. E falando em empresas estatais, eu estou até a fim de falar de privatização. Vamos lembrar que nossas maiores riquezas é o petróleo e a água. Então, alguém tem algo a dizer? Você é a favor ou é contra a privatização? Eu sou totalmente contra. Por quê? 3 motivos: inflação, autonomia e emprego. A inflação: se nós privatizássemos a Petrobras, o preço ia subir muito da gasolina. A inflação fica bem melhor se a gente considerar que a Petrobras não seja privatizada. Afinal, isso beneficiaria muito o bolso do brasileiro. Sem contar que a Petrobras é a empresa que mais emprega aqui no Brasil. E com a privatização diminuiria a taxa de empregados. Sem contar, eu vejo por outro lado. O lucro da Petrobras está caindo e se vendêssemos ela, poderíamos estabelecer a economia, como também repor tudo aquilo que foi gasto antes. Pois é, mas em uma questão de autonomia, 36%, segundo a lei de Fernando Henrique Cardoso, foram para as bolsas de valores de Nova York. O que é inaceitável, pois a Petrobras perdeu a autonomia para conseguir melhores investimentos e planejar os orçamentos. A partir da privatização, a corrupção deixará de existir a partir da Petrobras, já que os políticos se aproveitam disso para roubar. Vamos observar de uma forma mais racional, nós vamos ver que a privatização tanto da Petrobras como do aquífero Guarani seria muito prejudicial do país. Afinal, se nós vendêssemos tais, nós perceberíamos logo que, vamos supor que em um futuro próximo, nós precisaremos desses recursos que nós tínhamos em abundância aqui. E eles não vão querer vender de forma barata para a gente, ou seja, isso pode acabar até desencadeando uma crise econômica. Porém, já estamos em crise econômica e isso faz com que nossos lucros estão baixos. Sem falar que são os lucros da Petrobras e do aquífero Guarani que financiam boa parte da economia do país. Então, privatizando eles seria a mesma coisa que deixar nosso país ao mausoléu. Se vendermos essas estatais, poderíamos restabelecer a economia brasileira, tendo assim mais dinheiro para investir em coisas de prioridade. Vendendo as estatais, poderíamos adquirir verbas para atender as necessidades de prioridades do país, assim restabelecendo a nossa economia. Continua, mas vale bem lembrar que as nossas estatais já são de importância vital para o país e são elas que geram lucro para fins da sociedade. É o que mantém o país. Isso não faz sentido o que você falou. O Brasil é reconhecido mundialmente por suas diversidades e por suas riquezas naturais. O país vem sendo explorado desde a época dos colonizadores, que se interessaram pelo pau-brasil. O ouro, por sua vez, também foi bastante explorado, causando até algumas revoltas. Podemos reparar que isso reflete nos dias de hoje, sobre a sociedade, sobre a política, economia, pois com o seu desenvolvimento, o Brasil é hoje um dos países mais explorados do mundo. Nos dias atuais, alguns desses recursos estão praticamente extintos, por consequência da devastação que o homem tem causado com essas explorações em busca de poder econômico. No ano de 2015, o Brasil produziu cerca de 55 toneladas de ouro,
uma quantia equivalente a 7 bilhões de reais. Quando falamos de recursos naturais, também lembramos da água, ar, solo e vegetação. Também não podemos deixar de falar sobre a privatização. Com a chegada atual do governo, entra em discussão novamente um dos pontos mais polêmicos sobre a gestão do Estado brasileiro: as privatizações de empresas e de outros ativos estatais. Essa prática tem sido adotada sistematicamente há mais de 2 décadas, desde que Fernando Collor chegou ao poder. O debate em torno das privatizações revela 2 visões bastante diferentes sobre o papel do Estado na economia. Vamos entender um pouco melhor essa discussão. Entre os anos de 1930 e 1980, o Brasil passou por um longo período de industrialização da economia. Essa industrialização foi induzida em grande parte pelo papel ativo do Estado na formação econômica industrial. O setor bancário brasileiro também tem expressiva participação do Estado, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Essa tendência de deixar sob o controle do Estado uma grande e importante parte da atividade econômica do país passou a ser invertida a partir de 1930, quando o liberalismo econômico se tornou o neoliberalismo. Essa doutrina econômica prega, sobretudo, a não intervenção do Estado na economia, exceto em setores absolutamente essenciais para o bem público. Assim, a lógica seria o Estado abandonar sua participação em qualquer área que não seja segurança, educação, saúde e assistência social. O governo Collor foi o primeiro a promover o programa de privatização do Estado brasileiro. O plano de Collor previa a privatização de 68 empresas públicas, mas apenas 18 delas realmente chegaram a passar para o setor privado. O destaque foi para a privatização de boa parte das empresas siderúrgicas. Com o impeachment de Collor, veio o governo Itamar, que deu sequência ao programa com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional e a empresa de aviação Embraer. Mas foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que o programa de privatização ganhou mais força. Os maiores destaques foram Vale do Rio Doce, Sistema Telebrás, incluindo a Embratel e 27 empresas de telefonia, e a Eletropaulo, estatal de energia elétrica do estado de São Paulo. O governo Lula priorizou um programa de concessões. A diferença entre os 2 processos é que nas privatizações, as empresas privadas são leiloadas, vendidas e nunca mais voltarão ao controle do Estado. As concessões, por sua vez, recebem uma transferência temporária da execução de certas atividades do Estado para a iniciativa privada, sem passar titularidade para os grupos privados. O governo Dilma deu continuidade ao modelo implementado por Lula, estendendo as concessões para outros setores importantes, como os aeroportos. Mas a situação que mais chamou a atenção no primeiro governo Dilma foi o leilão do campo de Libra, realizado em 2013. Libra é o primeiro campo de exportação do petróleo do pré-sal brasileiro. Neste leilão, 4 empresas estrangeiras formaram um consórcio com a Petrobras, dividindo o direito de explorar esses recursos. Sim, privatizar é positivo e necessário? Segundo os defensores da privatização, geralmente pessoas de pensamento liberal na economia, essa prática é necessária para que o Estado brasileiro consiga sanar suas contas e otimize sua atuação, focando-se em áreas em que realmente sua presença é importante. A necessidade de privatizar boa parte do patrimônio público advém do reconhecimento de que o Estado não é capaz de gerir tudo.
Muito pelo contrário, é bastante ineficiente em gerir a maior parte de seus recursos, seja pela falta de incentivos que valorizam o mérito, seja pelas muitas ingerências políticas nas atividades dessas empresas. A iniciativa privada, por sua vez, seria muito mais eficiente na gestão das empresas e dos recursos. Isso se comprova, segundo os defensores das privatizações, pelos bons resultados obtidos em privatizações feitas nas últimas décadas. O serviço de telefonia teve um salto de qualidade após a privatização da Telebrás. É a entrada de investidores privados no mercado. A energia elétrica foi universalizada nos últimos anos, após várias privatizações. Várias empresas privadas que antes eram deficitárias passaram a registrar lucros. Casos da Vale e da CSN. E muitas das empresas públicas geram em impostos mais receita à União do que quando estavam sob o controle do Estado brasileiro. Por fim, os favoráveis às privatizações afirmam que as estatais são fonte de corrupção e têm seu desempenho prejudicado por negociatas políticas. Não, privatizar não é um bom caminho. A privatização do Estado brasileiro é vista com maus olhos porque seriam impostos pelos Estados Unidos e instituições financeiras internacionais como FMI e o Banco Mundial, todos orientados ideologicamente a favor do neoliberalismo e da economia de mercado. O pressuposto fundamental que sustenta a ideia de privatizações é que o mercado é mais eficiente do que o Estado na gestão de seus recursos. Isso é negado por grupos contrários às privatizações, como os desenvolvimentalistas. Além de considerar um mito a ideia de que a iniciativa privada é mais eficiente do que o Estado, é que por isso deveria herdar a maior parte do patrimônio público brasileiro. Os críticos das privatizações apontam que as privatizações feitas na década de 90 foram mal conduzidas, significando, à prática, uma doação de empresas públicas a grupos privados. Normalmente grupos amigos dos governantes que conduzem as privatizações, acusa-se gerando contrapartidas muito baixas para o Estado brasileiro. As privatizações de Fernando Henrique Cardoso renderam algo em torno de 78 bilhões, enquanto entre 1994 e 1998, a dívida pública brasileira cresceu de 60 bilhões para 245 bilhões. Muitas das vendas também foram subsidiadas com dinheiro público em forma de financiamentos do BNDES, prática também muito criticada. Existem, por fim, acusações graves de corrupção envolvendo os processos de privatização. A defesa feita contra as privatizações é que o Estado não pode abdicar da participação de setores da economia que são de interesse público fundamental, sob o risco de privar a população carente de receber recursos básicos como água, energia elétrica e entre outros.